4 de maio de 2024, sábado da quinta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus. Sábado, hoje começando este sábado lindo, primeiro sábado deste mês de maio, mês de Nossa Senhora, mês das Mães. E nós vamos meditar nesta manhã deste sábado os Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 1 ao 10. Naqueles dias, Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou consigo, circuncidou, por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé e de dia para dia cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. Chegando perto da Mísia, eles tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: "Venha, Macedônia, ajuda-nos." Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhe o Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto bastante informativo, né? Hoje a liturgia nos entrega. Eu gostaria de frisar num ponto para a nossa reflexão de hoje, que é a questão do se deixar ser movido pelo Espírito de Jesus. Nós vemos aqui que Paulo procurou entrar em alguns lugares e o Espírito de Jesus o impediu, também a Timóteo, Paulo e Timóteo. Então, um detalhezinho que às vezes passa despercebido, né? Um detalhezinho que passa despercebido, é que aqui Paulo e Timóteo, eles se deixam mover por Deus, né? E aí estão aqueles dons tão essenciais que vêm do Espírito Santo, sobremaneira o dom da sabedoria, o dom do discernimento, né? Nós já falamos em outras reflexões sobre o dom da sabedoria, mas de maneira geral, concernente ao texto de hoje, Paulo, um homem por excelência sábio. Por quê? Porque ele se deixava conduzir, né? Ele se deixava conduzir pelo Espírito. Isso é ter dom de sabedoria. Isso é ter dom de sabedoria. Minha gente, o que é se deixar conduzir, né? De maneira muito prática, é quando você está com os olhos vedados, alguém te dá a mão, você confia nessa pessoa para quem você está dando a mão, e essa pessoa vai conduzindo você. Você sabe que essa pessoa vai conduzindo você por um trajeto no qual você não vai esbarrar em nada, porque você confia naquela pessoa que está te conduzindo. Você sabe que ela não vai te conduzir para lugares que vão te machucar. Você sabe que ela vai te conduzir para lugares que não tem
Não tem quedas, não tem irregularidades no caminho, senão você tropeça. Você sabe que essa pessoa vai te conduzir por um lugar onde não tem um precipício, um buraco onde você possa cair. Lembrando que nesse exemplo os seus olhos estão vedados e você coloca toda a sua confiança e esperança nessa pessoa que está te tomando pela mão. É isso o que os apóstolos fizeram. É isso que experimentou Paulo e Timóteo, como nos informa a leitura de hoje. Minha gente, existem momentos da nossa vida, da nossa história, presta bem atenção, que a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe onde chegaremos, a gente não sabe como proceder, de que modo, quando. Aí entra o prostrar-se diante de Deus, né? Eu tenho plena certeza, plena convicção de que Deus ele não passa despercebido àqueles que invocam os dons do seu Espírito. Tenho plena certeza. O texto de hoje, Paulo ele tenta, atravessando a Frígia e a região da Galácia, ele pensa em anunciar o evangelho lá e Deus o proíbe. Olha só, está claro aqui no texto. O Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. E a gente tem que refletir um pouquinho isso. Por que será? Porque era perigoso, mas Paulo foi em um monte de lugares perigosos. Deus nos leva em lugares desafiadores, sim, não foi por causa disso, né? Às vezes tem gente que busca a Deus, a igreja, pensando que Deus vai conceder uma vida de bonança, uma vida fácil, né? A bendita teologia da prosperidade está no lugar errado, eu sempre falo, né? Mas então, padre, por que ele não deixou ele pregar na Ásia? O Espírito Santo não deixou. Eles queriam, o Espírito Santo não deixou eles pregar na Ásia. Porque não era o lugar reservado para eles pregarem. Depois, se a gente estudar as personalidades apostólicas, depois vocês pesquisem, a gente tem que se interessar pelas coisas de Deus. É um outro apóstolo que vai pregar na Ásia. Inclusive vai morrer naquele território. Não era o lugar dele, de Paulo e de Timóteo. Porque Deus pensa em tudo, né? Eu dizia na minha homilia no Dia dos Trabalhadores, né? A memória de São José Operário, essa semana, eu dizia o seguinte: você está no lugar que você deva estar, que te faz pleno, feliz? O lugar que você ocupa na sua vida, claro que eu falei da questão profissional, né? Mas isso vale para todas as situações da vida. Você está no lugar que Deus pensou e sonhou para você estar? Se você percebe que você não está, cai fora, por que você insiste? Cai fora, se planeja, sonhe, já vai articulando, já vai fazendo, agindo, pesquisando, fazendo coisas de tal modo que você consiga sair desse lugar onde você está, se não é para você. Não era lá que era para Paulo pregar. Não foi para lá, aquele lugar não foi reservado para ele. Tinha muitos outros, né? Se tem alguém que prega o evangelho de maneira tão vasta, geograficamente, foi Paulo. Mas lá não. Discernimento, minha gente. Discernimento. Eu não vou me delongar muito, mas a conclusão do texto de hoje diz que Paulo estava dormindo durante a noite. Aliás, não disse que ele estava dormindo, foi durante a noite, mas ele teve uma visão. Provavelmente no sonho, né? Não sabemos. E nessa visão aparecia um macedônio dizendo: venha Macedônia, ajuda-nos. E aí ele percebe que é o Espírito Santo de Deus o convidando para onde de fato ele deve estar. E ele vai. Daí eles vão para Macedônia pregar o Evangelho. Olha que bonito a conclusão do texto de hoje. Paulo conseguiu parar um pouco nos seus barulhos interiores, conseguiu ouvir a Deus, conseguiu perceber qual lugar que Deus sonhou para ele pregar, e aí ele respondeu favoravelmente a Deus. Minha gente, se a gente não reza, se a gente não para pensar na vida um pouquinho, se a gente não reflete antes de dar passos decisivos, a gente faz bobagem. A gente faz bobagem.
Por isso, você, seja no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, enfim, na sua vida, em qualquer dimensão que seja, você tem que dar algum passo decisivo. Visite a capela do Santíssimo Sacramento, qualquer igreja, qualquer capela. Peça a Jesus: Senhor, envie sobre mim o dom do vosso Espírito Santo para que eu consiga dar passos assertivos. E você pode ter certeza que Jesus vai dar sinais. Ou ele vai colocar no seu pensamento um, um caminho que você vai ter convicção de que seja aquele, ou ele vai dar sinais por meio de pessoas, por meio de acontecimentos. Você pode ter certeza. É questão de experimentar. Que Deus nos ajude e conceda um sábado para nós cheio de sabedoria, de paz. Bom fim de semana e nos encontramos na reflexão diária na segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Bom fim de semana, aproveite a companhia da família, dos amigos, descanse, que Deus assim nos acompanhe, nos proteja sempre, sempre, sempre. E amanhã é domingo, né? Aliás, hoje à noite, para a igreja já é domingo, né? Então, fim de semana é dia de ir na missa. Não adianta ouvir a reflexão diária e faltar na Santa Missa, minha gente. Vamos nos programar, colocar Deus sobre todas as coisas. Primeira coisa que a gente tem que se programar no fim de semana é a missa. Depois os passeios, né? Que Deus nos ajude. E eu peço a vocês que compartilhem esse material, curtam, não deixe de curtir. Às vezes vem escrito lá 1000 visualizações. E quantas curtidas? 10. É uma coisa errada. Então, se você visualizou, ouviu, né? Curta lá para que possa ser promovido pela rede social. Um abraço, força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã é domingo, nós postaremos a homilia dominical da missa transmitida. Que Deus assim os proteja. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.